Você conhece o fato de que existiu um reino que para os gregos era tão misterioso que influenciou várias de suas histórias mitológicas? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância do Reino da Lídia. Para contar a história do Reino da Lídia, é preciso lembrar de que o Império Hitita colapsou no final da Idade do Bronze, possivelmente no século XII antes da Era Comum, quando o outrora Império enfrentou quase simultaneamente uma guerra civil, onde facções lideradas de um lado por Muatal II e por outro liderados por Hattusil III enfraqueceram o Império, em um tempo no qual mudanças climáticas afetaram as colheitas por toda a região oriental do Mar Mediterrâneo, o que resultou em intensas ondas migratórias, e está ligado às invasões dos chamados povos do mar. Quando o Império Hitita foi fragmentado, surgiram os estados neo-hititas, que eram reinos menores, principados e, em alguns casos, até mesmo cidades-estados, que ocuparam regiões importantes da península da Anatólia, que corresponde a uma importante região da atual Turquia. O Reino da Lídia foi o maior dos estados neo-hititas, ocupando mais da metade da península da Anatólia em sua parte ocidental, portanto mais próxima ao continente europeu. Com sua capital na cidade de Sardes, o Reino da Lídia perdurou desde 1200 antes da Era Comum, portanto remontando ao final da Idade do Bronze até 546 antes da Era Comum, durante as campanhas de expansão da Pérsia Aquemênida. O idioma dos lídios era pertencente ao tronco indo-europeu e possivelmente era ligado ao idioma luvita, da mesma forma que o idioma hitita. Entretanto, seus registros não sobreviveram ao passar do tempo. A maior fonte dos registros antigos sobre o reino da Lídia vem de fontes gregas, sendo que Homero, em sua obra A Ilíada, faz referência ao reino da Lídia como sendo o reino de Maiônia. E o historiador Heródoto, em sua obra As Histórias, se refere ao local como reino da Lídia e descreve 3 dinastias de reis. Informa que a capital do reino ficava na cidade de Sardes, que também foi a capital da satrápia Esparda durante a ocupação da Pérsia Aquemênida. O primeiro período da história da Lídia é chamado dinastias autóctones, não havendo qualquer evidência arqueológica ou registros históricos sobre os personagens. Heródoto descreve os 3 primeiros reis como sendo Manés, Atis e Lidos, sendo o último que daria nome ao reino. Alguns dos descendentes destes poderiam ser Iardanos e Alceus, que estão ligados aos mitos de Héracles. Portanto, personagens que, se houver alguma possibilidade de serem reais, foram completamente miticizados pelos gregos. E os gregos atribuem a Alceu a origem da dinastia Heráclida, ou seja, descendentes de Héracles, que teriam governado sobre a Lídia, sendo o último desses Caudales, que teria falecido em 687 antes da Era Comum. Um personagem que aparece em registros persas como Sadiates I. E é possível que Heródoto, ao registrar esta história, tenha fundido o personagem histórico com algum mito de criação que os gregos, ao ouvirem, identificaram com a sua própria mitologia, e com o tempo foi incorporado à literatura e historiografia como um mito de criação dos próprios lídios. O rei da Lídia mais antigo, cuja existência realmente pode ser atestada, é o fundador da dinastia Mernada, que reinou entre 680 a 644 antes da Era Comum, principalmente por formar uma aliança com Assurbanipal para expulsar invasores cimérios, assim como há registros de relações diplomáticas com o Egito durante o período do reinado de Psamético I. Seu filho e sucessor foi Ardes, que reinou entre 644 a 625 antes da Era Comum. Manteve uma aliança com os assírios
e teve que combater gregos invasores na Ásia Menor, tendo capturado a cidade de Priene no processo. Em seu reinado, os lídios iniciaram o processo de cunhar moedas e em quase todas a face de um leão, sendo possível que este animal fosse o símbolo heráldico da dinastia Mernada. Seu filho e sucessor foi Sadiates II, que reinou entre 625 a 600 antes da Era Comum. Sabe-se que este rei manteve a aliança com o Império Assírio, principalmente devido à presença de invasores gregos na costa oeste da Ásia Menor e à ameaça constante de invasão de povos cimérios. Seu filho e sucessor foi Aliates, que reinou entre 600 até 560 antes da Era Comum. Durante seu período de reinado, a maior parte do que atualmente é a Turquia fazia parte do reino da Lídia. Embora fosse inimigo dos invasores gregos, há registro de que enviasse tributos ao oráculo de Apolo em Delfos. Durante seu reinado, teve que enfrentar os medos, que já formavam uma aliança com o Império Babilônico e tinham derrotado o Império Assírio no ano de 612 antes da Era Comum. Dessa forma, Aliates não contava com o aliado histórico do reino da Lídia, como também tinha que confrontar um inimigo poderoso em suas fronteiras, o que resultou em um impasse na Capadócia após 5 anos de conflito com os medos, que eram governados pelo grande rei Ciaxares. Durante o reinado de Aliates, o reino da Lídia conquistou a colônia grega de Esmirna e também promoveu campanhas anuais contra a cidade grega de Mileto. Seu filho e sucessor foi Creso, que reinou entre 560 a 546 antes da Era Comum e foi o último rei da Lídia independente. Ante a iminência do avanço da Pérsia Aquemênida liderada por Ciro o Grande, Creso formou uma aliança com Nabonido da Babilônia e Amós II do Egito e enfrentou os persas no ano de 547 antes da Era Comum, na Batalha do rio Halis. Um ano mais tarde, Ciro atacou a cidade de Sardes, capital do reino da Lídia, quando capturou e destronou Creso. Durante a maior parte da história do reino da Lídia, teve conflitos com os gregos que ocupavam a Jônia, uma região de colônias gregas na costa sudoeste da Anatólia. A falta de conhecimento dos gregos sobre os lídios deu a este reino, segundo os gregos, um ar misterioso e mítico, o que levou os gregos a criarem muitos mitos, onde fundiam sua mitologia com a história da Lídia. Um dos maiores exemplos é a lenda do rei Midas, rei da Frígia, que possivelmente existiu e foi destronado pelo rei Giges. Todavia, segundo os gregos, sofreu uma maldição terrível dos deuses. O registro mais antigo que eu encontrei foi a obra As Histórias, livro 1 do historiador grego Heródoto, e os registros mais completos, O Mundo dos Estados Neolíticos, do historiador australiano Trevor Robert Bryce. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? São as quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial os mitos gregos que surgiram a partir de personagens reais, tanto da Lídia quanto da Frígia. Eu vou deixar na tela final este card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com vários vídeos sobre as sociedades clássicas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.